E hoje nós vamos falar sobre as propriedades do som. Normalmente quando a gente pergunta sobre som, o que é som, as pessoas sempre falam o seguinte: som é uma música. Mas na verdade o som não é só uma música, isso faz parte da música, do contexto todo. Então a gente vai estudar detalhadamente quais são as propriedades que fazem parte desse som. O som ele é formado por 4 propriedades. Nós temos a altura, a duração, a intensidade e o timbre. Então nós vamos ver cada uma delas, tá ok? A primeira que nós vamos falar é sobre a altura, tá? A altura do som. Quando a gente pergunta do som sobre a altura, as pessoas falam o seguinte: se ele é alto ou se ele está baixo. Tá? Normalmente é isso que a gente tem como resposta. Mas na verdade, a altura do som está relacionada se o som ele é agudo ou grave. O que é um som agudo? O que é um som grave? Por exemplo, se eu pegar um animal, tá? Vamos dar um exemplo de um som agudo. Pensa num passarinho, por exemplo, ou um pintinho. O som que ele vai fazer é um som grave ou é um som agudo? Isso aí, um som agudo. Se eu pensar num leão, por exemplo, rugindo, esse som desse leão vai ser grave ou vai ser agudo? Isso, legal, vai ser grave. Então, porque ele tem uma potência de som, né, muito maior do que o pintinho, que tem aquele somzinho bem fininho, tá ok? Então, para ficar mais fácil, o som grave é aquele som grosso, vamos dizer assim, e o som agudo é aquele som fininho, ok? Legal. A segunda propriedade que a gente vai falar é sobre a duração. O que é a duração do som? É se o som vai ser longo ou se o som vai ser curto. Como que a gente pode dar um exemplo de um som longo e um som curto? Por exemplo, se eu pegar o som da buzina de um trem, por exemplo, vai ser longo ou vai ser curto? Ok, vai ser longo, né? Que ele faz aquele som bem longo. Um som curto, por exemplo, um cachorro latindo. É longo ou é curto? Isso aí, é um som curto, porque ele só faz au, ok? Então, um som longo é aquele som que aumenta e o som curto é aquele som pequenininho, tá ok? Legal. Uma outra coisa que a gente vai falar também é sobre a intensidade do som. Quando a gente fala de intensidade, a gente está falando se o som está falando questão de força, se o som está forte ou se está aquele som fraquinho, né? Que a gente nem escuta direitinho. Então, o som forte é aquele som que você ouve assim longe, aquela potência. Pensa num rádio, por exemplo. Você tem o volume e aí você pega aquele som e você vai aumentando. À medida que você vai chegando para o final, o som vai ficando mais alto, mais forte. E quando você vai diminuindo, o som vai ficando mais fraquinho. Então, essa é a diferença, ok? Então, a intensidade do som tem a ver com força, tá? Se ele está sendo muito forte ou se ele está sendo muito fraquinho. Beleza? Ok. E por último, a gente vai falar sobre o timbre, que é o quê? A qualidade do som, tá? Então, o timbre é exatamente isso. O timbre é uma característica que cada um tem. Se eu pegar um instrumento, por exemplo, cada instrumento tem o seu som próprio. E aquele instrumento ali não vai mudar. Eu não consigo pegar, por exemplo, um trompete e fazer o trompete tirar um som de uma guitarra. Consigo? Não tem como. Então a guitarra tem o seu som próprio, assim como o trompete tem o seu som próprio. Um outro exemplo que a gente pode dar também é como a gente faz o seguinte: se você está lá na sua sala brincando, jogando seu videogame, sua mãe está lá na cozinha e de repente ela chama o seu nome. Você sabe que é sua mãe que está te chamando, não sabe? Como que você consegue identificar? Por quê? Pela qualidade do som que sai da voz dela. Você já conhece o timbre de voz dela. Então o timbre é exatamente isso, a qualidade do som que você está escutando. Beleza? É isso aí, gente. Então, esses 4 elementos juntos formam-se um som no geral. Tá ok? Valeu, até a próxima.